Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a Engenharia, e hoje eu vou dar sequência na nossa reforma do apartamento, explicando um pouquinho sobre a ferramenta demolição. A ferramenta demolição é muito importante quando a gente vai começar a lidar com o Revit de uma forma muito mais BIM, né? Ela vai entrar principalmente quando você coloca junto aquilo que eu expliquei já no vídeo passado, que são as fases, e, portanto, ela vai colocar o elemento tempo na nossa construção e vai permitir que a gente elabore cronogramas melhores e planeje, gerencie a nossa obra de uma melhor forma. Então tá aqui, né, desde a última vez que eu mostrei esse arquivo, eu acabei de colocar os forros, eu também coloquei o que faltava dos pisos, né, certinho, e eu coloquei também aqui a soleira da porta. A soleira da porta nada mais é do que um piso, que eu chamei ele, eu dupliquei ele, chamei ele de granito, de soleira, e coloquei ele aqui. Então não tem nenhum segredo, ele aplica da mesma forma como a gente aplicou o piso e, portanto, se ficou alguma dúvida, dá uma conferida no vídeo anterior ou manda uma mensagem pra gente. Então deixa eu voltar para a linha oculta. E como eu mostrei no vídeo passado, aqui no gerenciar fases, nós temos acesso às nossas fases de projeto. Então eu coloquei aqui as 3 fases que eu quero que minha construção tenha, que eu quero que a minha reforma tenha. E, então, portanto, a gente vai ter a construção existente já, que ela já vai ser essa aqui. A gente vai ter uma fase de demolição e depois vai ter a construção nova, certo? Eu coloquei uma fase de demolição justamente porque quando a gente usa o Revit na ferramenta demolição, durante a fase ele ainda fica o pontilhado. E como a gente vai construir coisa em cima, ele não some enquanto a gente não troca de fase para uma fase subsequente. Então, a partir daí que a gente vai começar a trabalhar a nossa demolição, certo? Então, o que a gente já sabe? A gente está aqui no nosso planta baixa. A parte mais importante de lidar com fases é justamente lembrar quando que a gente troca de fase, né? Aqui embaixo, nas propriedades. Então, no filtro de fase, a gente vai deixar sempre no exibir tudo. Porque dessa forma ele vai mostrar tudo, só que com tons diferentes, né? Que como a gente tinha visto no vídeo passado também. Então, se eu colocar na fase existente, ele vai deixar tudo preto, né, como se fosse o nanquim mesmo, né, como se fosse para impressão dessa forma. Quando eu vou trocar de fase para uma fase de demolição, por exemplo, que é a segunda fase, ele já dá uma esmaecida e ele deixa tudo num tom de cinza para mostrar que isso pertence a uma fase anterior. Então a ferramenta de demolição, que é o que a gente vai começar a mexer hoje, ela está aqui no modificar, ferramenta de demolir, certo? E é só clicar no martelinho e clicar no que você vai demolir, né, durante essa fase. Então, por exemplo, essa parede aqui, ela está certinho da forma como eu quero demolir. Então, ela vai ficar pontilhada aqui já. Da mesma forma, se eu clicar aqui, o problema é que ela vai demolir minha parede inteira. Você vê que ela fica pontilhada aqui e mesmo no 3D, ela também fica pontilhada. No 3D aqui a gente está na fase errada, né? Vou dando na fase de demolição. Ela fica pontilhada inteira, fica tudo pontilhado. Por que isso é ruim? Porque a gente não vai demolir a parede inteira, a gente vai demolir apenas a parede do quarto da direita aqui, né? Então ela fica pontilhada dessa forma e quando a gente passa para a construção nova, que seria a fase sequente, ela vai estar completamente demolida. É basicamente assim que a ferramenta demolir funciona. Durante a fase, né, a fase atual ali, ela mostra o que vai ser demolido e na fase na fase subsequente, ela já está demolida. Então vamos voltar uma fase aqui e eu vou dar um Ctrl Z para mostrar que eu não quero apagar essa daqui. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente já está aqui, já está na fase como se fosse para demolir, né? Dei o Ctrl Z aqui para evitar e a forma como eu vou fazer isso vai ser justamente com um SL, que é o dividir elemento. Eu vou vir aqui e eu vou dividir a minha parede. Dessa forma, por mais que ali no elemento 3D ela ainda seja uma parede inteira, né, quando eu entro aqui e tento selecionar, eu vejo que eu seleciono apenas esse lado. Certo? Então daí da mesma forma, quando eu vou na ferramenta demolir, ele fica pontilhado. Apenas o que eu quero demolir de fato.
E daí, seguindo para a próxima fase, para a construção nova, nós temos aqui a nossa sala um pouco aumentada, certo? E ali até a nossa soleirinha, certo? Então nós já dividimos o elemento aqui. Se eu quiser demolir apenas a porta, eu também consigo, certo? Aqui a gente vai demolir só uma parte dessa parede. Então isso aqui acaba sendo um pouquinho mais complicado. Eu vou aqui, ó, arrastar o corte, eu vou virar o corte nessa setinha e vou abrir um corte para a gente dar uma olhada na nossa parede da cozinha. Para a gente não confundir, eu vou mostrar só a parede da cozinha. Então daí para fazer essa alteração aqui na parede que eu quero apenas tirar uma parte dela, eu posso tanto criar duas paredes separadas, né, com alturas diferentes, criar um subnível ali, né, criar um nível só para ter isso. Uma outra forma ainda de fazer essa abertura na parede, como a gente já está aqui na fase de demolição, né, a gente pode também, ao invés de criar elas de novo, a gente usar a mesma ferramenta que a gente usou ali para fazer a secção aqui da parede, aqui, só que em duas dimensões, né? A gente divide ela aqui, e daí a gente abre ela no corte, e também divide ela no corte na altura que a gente quiser. Então aqui a gente está com 1 metro. Então aqui na verdade nós temos 3 paredes. Daí essa parede aqui eu consigo clicar e demolir ela. Quando nós estamos daí na nossa construção nova aqui, ela não aparece, na fase de demolição ela mostra tudo que foi demolido. Então a gente fica aí nos finalmente com o nosso apartamento assim, mostrando basicamente tudo que foi removido dele, né? Tanto o piso da cozinha aqui, quanto o piso da sala, do quarto, desse primeiro quarto que acabou virando a nossa nova sala, a parede, esse aqui é um pilar, então é importante demonstrar que ele não foi demolido. E a nossa abertura na parede ali, que acabou se tornando uma parede menor, dividindo ela tanto pela planta, né? Tanto na planta baixa, quanto em um corte, transformando aí em paredes diferentes. Daí não só isso, nesse caso a gente vai acabar trocando todo o piso dessa área comum aqui, tanto da cozinha quanto dessa área comum, justamente porque, como a gente viu ali, essa foi uma decisão arquitetônica que a gente tomou. Se a gente for na construção nova, a gente vê que como que vai ficar. E a forma como ia ficar aqui, né, com esse recorte aqui, não tinha como a gente simplesmente emendar o piso ou fazer uma soldeira de fora a fora, porque a gente achou que ia ficar muito feio. Então a gente preferiu tirar todo o piso dessas duas partes e também da cozinha. Certo? Então daí nós temos que tudo aqui, quando a gente vai para construção nova, tá basicamente tudo cortado. Foi assim que nossa casa ficou durante o processo de reforma. Então nós temos aí basicamente a forma como ficou o nosso apartamento depois que a gente derrubou as paredes. Certo? Derrubou essa parede. E nesse caso aqui, o forro aqui a gente também refez, porque ele ia ter uma caída um pouquinho diferente, né? A altura dele estava um pouquinho diferente, ia ter que fazer um degrau ou colocar uma viga aqui, alguma coisa do tipo, e a gente resolveu não fazer. Então a gente deletou ela. E a viga que está aqui também, ela vai de fora a fora. No caso aqui, tem que sempre tomar cuidado, porque tem que ser na fase de demolição que a gente coloca para demolir as coisas. E daí a partir daqui que a gente vai fazer as alterações no apartamento e deixar ele com a nossa cara. Então, recapitulando aí o vídeo de hoje rapidinho, nós tivemos a ferramenta demolição, a gente viu como usar um pouco melhor as fases e também como utilizar a ferramenta do dividir elemento, certo? Se ficou alguma dúvida sobre essas ferramentas ou qualquer outro dos nossos vídeos anteriores, deixa aqui nos comentários do YouTube ou manda uma mensagem pra gente pelo nosso Instagram, a gente também vai ficar muito feliz em responder vocês.